Você sabe o que significa a palavra acepção? Na verdade, essa palavra tem mais de um significado. Acepção pode ser, por exemplo, o ato de receber, de acolher algo. Acepção é também o sentido, o significado ou a interpretação de uma palavra, de uma frase, de um termo, de uma expressão, mas ela também significa preferência, distinção, escolha, predileção. E é exatamente com esse último conceito que nós iremos entrar de fato no tema deste vídeo. Entendido isso, eu te faço uma outra pergunta. Será se Deus faz acepção de pessoas? Deus tem suas preferências, seus prediletos? Antes, é preciso ressaltar que Deus tem sim seus escolhidos para determinadas missões específicas, para usá-los. É preciso termos consciência de que no fim Deus fará separação entre os que serão e os que não serão salvos, mas fora essa e outras delicadas considerações, Deus não faz acepção, distinção de pessoas. No quesito amor, por exemplo, é preciso reconhecermos que o Deus que é amor, Ele ama a todos, sem exceção, mesmo que nem todos o amem de volta. João 3,16, Deus de tal maneira amou o mundo, ou seja, o mundo no sentido coletivo. Quando se trata de bênçãos, tem um nível em que Deus ele abençoa a todos. Mateus capítulo 5, versículo de número 45, vai dizer que o Pai do céu, ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz chover, tanto para os justos quanto para os injustos. E em se tratando de salvação, Deus oferta a salvação a todos, sem exceção. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 vai dizer que Deus ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos todos. Na parábola do grande banquete, Lucas capítulo de número 14, ou na parábola da festa das bodas, em Mateus 22, ali nós lemos que o convite a essa festa, a esse banquete, é direcionado a todos por fim, para que todos possam fazer parte da mesa, mesmo que nem todos no fim acabem ficando nesta mesa, nesta festa. E a palavra dá ênfase nessa verdade de que Deus não faz distinção, acepção de pessoas. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, lemos assim: porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas. Se você abrir também em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 7, lá também está escrito que ele não faz distinção de pessoas. Lá em Jó, capítulo 34, versículo 19, está escrito: ele não tem preferência pelos grandes, nem tem mais consideração pelos ricos do que pelos pobres, pois são todos obras de suas mãos. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7, vai dizer que ele não julga pela aparência. Assim como ele também não julga pela aparência, ele não vai julgar de acordo com o status, com o poder financeiro, com a fama, o nível de importância na sociedade, porque Deus não faz acepção. Porque ele julga conforme a sua reta verdade. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Olha o Novo Testamento tratando desse assunto. Efésios 6, versículo 9, e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção ou acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo de número 25, quem cometer injustiça pagará pelo que fez injustamente, e não haverá distinção, acepção de pessoas. 1 Pedro 1,17, se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se esse Deus a quem dizemos servir não faz acepção, não faz distinção de pessoas, nós precisamos imitá-lo. É claro que nós devemos escolher com quem nós iremos casar, quem serão nossos amigos, com quem nós iremos andar, que teremos intimidade, claro que sim. Mas nós devemos ter cuidado para não tratarmos e julgarmos de maneira diferente as pessoas, considerando, por exemplo, sua condição social e financeira, seu status e a sua posição, a sua aparência. Nós devemos ter cuidado com esse preferencialismo, com parcialidade, com bajulações. Devemos ter cuidado em não acolher alguns e desprezar outros por causa de critérios superficiais e que a palavra de Deus não aprova. No quesito amor, por exemplo, nós devemos imitar Deus amando a todos.
inclusive os nossos inimigos, como está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 5. Isso não significa que nós iremos manter intimidade, comunhão, andar com eles, mas nós devemos amar a todos, inclusive os inimigos, inclusive aqueles que, no nosso modo de ver, não merecem. Devemos fazer o bem a todos, sem exceção. Lembra daquele ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem? No quesito pregação do Evangelho, nós também devemos levar a mensagem da salvação a todas as pessoas, em todos os lugares. Marcos capítulo de número 16, Mateus 28, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aliás, é exatamente no contexto em que Pedro leva a palavra de Deus aos estrangeiros, que ele declara em Atos capítulo 10, verso 34, em verdade reconheço que Deus ele não faz distinção de pessoas. E é exatamente nesse episódio que o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sobre todos aqueles que estavam na sua casa. E vale lembrar que eles eram pagãos. E a palavra de Deus nos exorta a, assim como Deus, nós não fazermos acepção, distinção de pessoas. Lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo 15, está escrito assim: não sereis injustos em vossos juízos, não favorecerás o pobre, nem terás complacência com o grande, mas segundo a justiça julgarás o teu próximo. Deuteronômio capítulo de número 16, versículo 19, não farás curvar a justiça e não farás distinção, acepção de pessoas, nem aceitarás subornos, presentes. Jó capítulo 32, versículo 21, não farei acepção de ninguém, nem adularei este ou aquele, pois não sei bajular, do contrário, meu Criador logo me levaria. Malaquias capítulo 2, versículo de número 9, olha só a exortação de Deus. Porque não guardastes os meus mandamentos e fizestes acepção de pessoas na aplicação da lei. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo exorta o seu filho na fé, Timóteo, quanto à questão da parcialidade, do favoritismo, do preferencialismo, que eu e você precisamos ter cuidado. Em Tiago, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, o autor nos exorta a não termos uma conduta que exalta o rico e despreza o pobre. E lá no versículo de número 9 de Tiago 2, ele arremata assim: mas se vos deixais levar por distinção, por acepção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Então eu e você precisamos ter cuidado quanto à nossa conduta, para não sermos essas pessoas que fazem acepção, distinção de pessoas no modo de tratar, no modo de julgar, mas precisamos nos espelhar no caráter de Deus e o imitarmos sempre, inclusive nesta questão. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.